Olá, eu sou o Giorgio Lacerda e a nossa aula será de História. Visando trabalhar as questões do Enem, com o intuito de aprofundarmos mais nas questões de ciências humanas, abordaremos hoje um tema muito recorrente nas últimas provas do Enem, a questão do escravismo no Brasil imperial. Sabemos que a questão do escravismo está muito relacionada com o nosso cotidiano, com o Brasil atual. Nos últimos tempos, tem se falado muito da questão da inserção do negro na nossa sociedade, dos números apontados pelo IBGE, que mostram que a população negra no Brasil ainda tem dificuldades de acesso à educação, de acesso aos melhores empregos e de acesso às questões relativas à cidadania. Por isso, historiadores nos últimos anos têm trabalhado com um revisionismo em relação aos principais temas da escravidão, tentando analisar e estabelecer paralelos consistentes com a questão escravista, colonial, imperial e a relação que ela estabelece com a população negra no Brasil hoje. Sabemos que a população negra ela é importantíssima na história da construção da nossa nação e durante 4 séculos, desde a descoberta, nos anos de 1500 até o finalzinho do século XIX, a questão e o papel do trabalho escravo no Brasil, ele é preponderante para a construção dos principais ciclos econômicos, para a construção de um país que esteve envolvido diretamente com as questões ligadas a Portugal, no qual a mão de obra negra foi fundamental para o estabelecimento da colonização e mais tarde até mesmo para a consolidação do Império. Então começaremos analisando primordialmente a questão da influência da Inglaterra nas principais questões que perpassam o início do processo de fim da escravidão no Brasil. Desde a abertura dos portos, com a chegada da corte portuguesa, os ingleses vinham pressionando Dom João VI para que acabasse gradualmente com o tráfico de escravos. E aí apontamos 2 questões que são fundamentais. Deveríamos analisar que a Inglaterra passava por um contexto de revolução industrial e de ampliação do seu mercado consumidor. Com isso, pressionava as colônias na América para que abolisse o tráfico de escravos e, consequentemente, ampliasse a mão de obra consumidora. Um segundo aspecto, também muito importante, é a questão do humanismo. Já se discutia muito na Europa, em plena metade do século XIX, após as influências da Revolução Francesa, as questões ligadas ao humanismo, à defesa dos direitos, à igualdade, e que chegaram tardiamente no Brasil. Por conta disso, a partir do ano de 1844, é assinada uma lei pelo governo brasileiro, mais conhecida como Tarifa Alves Branco, que tinha a intenção de reduzir as taxas de entrada dos produtos ingleses no Brasil, que até então favoreciam a nação inglesa, a efetivação do imperialismo que ela estabelecia na América, principalmente no Brasil. Em represália, no ano de 1845, os ingleses assinam, o Congresso inglês assina a Lei Bill-Arbidin, que autorizava navios ingleses a apreenderem qualquer navio que traficasse escravos na costa atlântica. A partir daí, a pressão inglesa em relação ao governo brasileiro era cada vez maior. A intenção é que o tráfico fosse abolido e que gradualmente a mão de obra negra fosse substituída pela mão de obra livre. Porém, o governo brasileiro se via numa questão complexa. Como conseguir abolir a escravidão e, ao mesmo tempo, atender os interesses dos senhores de escravos, dos grandes produtores, que dependiam exclusivamente desse sistema, desse tipo de mão de obra. Então, pensado a partir disso, começamos a observar um conjunto de leis que gradualmente foram estabelecendo novos direitos para os escravos e que, com o passar do tempo, acabaria culminando na abolição da escravidão. Em 1850, é assinada a Lei Eusébio de Queiroz, que extinguia o tráfico de escravos para o Brasil. Essa lei ela é muito importante se a gente começar a analisar o fato de que, a partir daquele momento, segundo os dados, agora vai aparecer um gráfico aí na tela de vocês, e vocês vão conseguir observar que, alguns anos anteriores ao fim do tráfico negreiro, o número aumenta vertiginosamente. E logo após a extinção do tráfico, você tem esse número caindo, o que mostra que, de fato, o governo brasileiro fiscalizava e tinha uma noção clara de que, a partir daquele momento, o tráfico de escravos seria realmente abolido. 2 outras leis são preponderantes para a gente poder entender esse contexto
de transformações em relação à escravidão no Brasil imperial. A primeira lei é conhecida como Lei Rio Branco ou Lei do Ventre Livre, de 1871. Essa lei decretava que todos os escravos nascidos a partir daquele momento poderiam ser livres. Porém, as circunstâncias da lei são muito mais complexas do que isso. A lei dizia que até os 8 anos de idade, a criança deveria pertencer ou estar próximo à mãe. A partir daquele momento, o proprietário optaria ou pela libertação do escravo com o pagamento da indenização, ou ele trabalharia para esse senhor até os 21 anos de idade. Raros são os documentos que mostram que eles optaram pela indenização, o que mostra a importância e a necessidade que se tinha da mão de obra escrava. A segunda lei, conhecida como Lei Saraiva-Cotegipe, ou Lei do Sexagenário, de 1885. Essa lei libertaria os escravos com mais de 60 anos e estabelecia normas para uma abolição gradual mediante indenização. E se nós voltarmos um pouquinho nas características da escravidão, chegamos, por exemplo, ao fato de que a média de idade de um escravo no Brasil no século XIX era de 27 anos de idade. Poucos eram os escravos que atingiam essa idade. E mesmo atingindo a idade de 60 anos e se tornando livre, qual seria a opção de vida para esse escravo? Com 60 anos, em que ele ia trabalhar, como ele ia sobreviver? Então foram leis que, por mais que não tenham atendido às necessidades dos escravos, serviram, na verdade, para ampliar um discurso abolicionista que crescia no Brasil a partir da década de 1860. Esse discurso abolicionista passava, por exemplo, sobre a intensificação da própria campanha, associação e clubes que voltaram-se contra a escravidão, intelectuais, jornalistas, advogados, profissionais liberais que aderiam à causa abolicionista. E ainda uma imprensa que se tornava cada vez mais combativa em relação à escravidão no Brasil, acreditando que era insustentável, em plena metade do século XIX, o Brasil ainda manter aquele tipo de sistema de trabalho. E por último, a própria experiência com o trabalho livre no interior de São Paulo, que mostrava que poderia haver uma alternativa à mão de obra escrava, que seria a mão de obra imigrante, para os trabalhos nas fazendas de produção de café. Um outro fator muito importante que surge a partir da década de 1860 é o fato de que, após vencida a Guerra do Paraguai, os militares que haviam lutado com os escravos aderem à causa abolicionista, aumentando ainda mais o discurso em relação à insustentável questão da escravidão no Brasil. Podemos então chegar aí ao ano de 1888, onde, depois de grande pressão, tanto na opinião pública quanto na questão política mesmo, a princesa Isabel acaba assinando a Lei Áurea, a lei que abolia os escravos, ou abolia a escravidão no Brasil. Entretanto, nós não devemos parar aí. Temos a noção de que a partir daí seria de fato, então, a verdadeira abolição da escravidão, seria de fato a verdadeira emancipação dos direitos da população negra do Brasil? Claro que não, né? Ao longo da história observamos que não houve uma política de inserção do negro na sociedade. Observamos que muitos desses ex-escravos acabavam trabalhando nas mesmas situações que trabalhavam antes ou iam para cidades, onde acabavam trabalhando em serviços degradantes, com baixa remuneração e muitas vezes virando até indigentes. Com novas políticas de urbanização, esses negros acabam indo para as periferias e formando as favelas e os bairros pobres nas principais cidades do Brasil. Até hoje, então, esse tema da escravidão está diretamente relacionado à questão do negro. O quanto o Brasil ainda tem que avançar, o quanto o aspecto da cidadania, dos direitos, são garantidos para uma população que ajudou a construir o nosso país, mas que ainda fica à margem dos principais direitos e dos principais aspectos, né, que garantem uma cidadania saudável e efetiva em relação à população negra no Brasil. Visando, então, trabalhar especificamente essa questão da abolição da escravidão no Brasil, eu separei uma questão do Enem de 2013 para que a gente possa trabalhar juntos. Essa questão, ela tem o gênero muito, eu diria, bem relacionado com a característica do Enem, que é uma prova que trabalha interpretação, é uma prova que trabalha conhecimentos prévios sobre o tema, mas capacidade de relacionar, de entender, de compreender fenômenos históricos, principalmente na questão do trabalho, que é um tema muito comum nessa prova, né? A prova de Ciências Humanas tem abordado cada vez mais a questão dos movimentos sociais, das populações excluídas, e é um tema que a gente tem que estar bem ligado
para poder fazer bem a prova e com certeza, né, analisar ela em todo o aspecto da prova de ciências humanas, não só na questão de história, seja em geografia, filosofia, sociologia, essas disciplinas elas têm sido trabalhadas de maneira conjunta. Então, uma análise cada vez mais complexa das questões, mas ao mesmo tempo exigindo habilidades e competências diversas. Então, vamos lá para a questão. A escravidão não há de ser suprimida no Brasil por uma guerra civil, muito menos por insurreições ou atentados locais. Não deve sê-lo, tampouco, por uma guerra civil como foi nos Estados Unidos. Ela poderia desaparecer, talvez, depois de uma revolução, como aconteceu na França. Sendo essa revolução obra exclusiva da população livre, é no parlamento e não em fazendas ou quilombos do interior, nem nas ruas e praças das cidades, que há de ganhar ou perder a causa da liberdade. Esse é um texto do livro O Abolicionista, de Joaquim Nabuco, um dos grandes intelectuais que defendiam a causa abolicionista no Brasil no século XIX, e ela pede o seguinte. No texto, Joaquim Nabuco defende um projeto político sobre como deveria ocorrer o fim da escravidão no Brasil, no qual, alternativa A, copiava o modelo haitiano de emancipação negra. Essa questão do Haiti ela é uma sombra na história política do Brasil do século XIX. O Haiti é um dos primeiros países da América Latina a se tornar independente através de uma revolução escrava. Era um país de maioria negra. E esse exemplo ele acaba perpassando vários contextos históricos durante o século XIX, principalmente aqueles em que haviam sublevações, revoltas envolvendo escravos. Em qualquer momento, uma dessas revoltas, dependendo da região, poderia ganhar uma adesão muito grande da população negra, como foi o caso da revolta dos Malês, na Bahia, na qual o governo acabou reprimindo a revolta de maneira bastante enérgica, para evitar que ela se espalhasse. Então essa questão não é correta. Alternativa B, incentivava a conquista de alforrias por meio de ações judiciais. Aqui ele está dando ênfase muito mais às questões políticas, a ideia de que ela deveria se dar por vias legais, mas ao mesmo tempo ela deveria ser assumida pelos próprios políticos que compunham o quadro do Império. A alternativa C, antecipava a libertação paternalista dos cativos. Talvez fosse até uma boa alternativa para os senhores, a princípio, libertar os escravos e mostrar uma certa benevolência em relação a essa questão, mas acabaram insistindo em manter esse tipo de sistema e em muitos lugares acabaram sendo pegos de surpresa quanto da assinatura da Lei Áurea, como no caso dos produtores de café da cidade de São Paulo, da cidade do Rio de Janeiro, perdão. Alternativa D, priorizava a negociação em torno das indenizações aos senhores. Hora nenhuma na questão ele aborda esse tema da indenização, por mais que ele tenha ocorrido. Os senhores de escravos, após a abolição, acabam recebendo uma indenização de acordo com o número de escravos que tinham. E a alternativa E, que é a alternativa correta, diz, optava pela via legalista de libertação, temendo uma possível revolta, um possível conflito para que se consolidasse o fim da escravidão no Brasil. Joaquim Nabuco aponta pela importância da via legal, da participação dos políticos, para que ela se tornasse um processo tranquilo e, ao mesmo tempo, garantisse as exigências do fim da escravidão no Brasil. Bem, espero que os comentários da questão, os comentários sobre a questão da abolição da escravidão do Brasil e nesse processo no contexto do Brasil imperial, possa ajudá-los a estudar para a prova e que tenham uma boa prova. Obrigado.